como as pessoas, elas rejeitam aquilo que é bom para elas mesmas. Eu, vindo da corrida, aí eu fui inspirado a pregar a palavra de Deus, o reino de Deus em Cristo, na parada de ônibus. E eu percebo que algumas pessoas prestam atenção e outras ignoram. Viram o rosto, algo que é bom para elas e algo bom para sempre. Não é algo bom momentaneamente. As pessoas com celular, com suas bolsas. E ali eu falei que o Senhor Jesus, ele vem como um ladrão de surpresa, na hora que não pensais. Se elas soubessem que um ladrão iria chegar naquela hora, elas estariam descuidadas com seus pertences materiais. Ali eu aproveito e trago o contexto alto. Se você soubesse que você fosse passar para a eternidade hoje, agora, que o Senhor Jesus voltasse agora, você estaria descuidado com a sua alma? Aí uma senhora de idade, quando eu comecei a falar, ela levantou como se o ônibus tivesse vindo, mas não tinha ônibus vindo. E eu percebi a ansiedade dela de não escutar a palavra, que ela não queria escutar a palavra. Outras pessoas virando o rosto, pessoas com mais idade, pessoas que deveriam ter experiência, bagagem de vida, para entender até pelos acontecimentos do mundo que a palavra de Deus, o Apocalipse, é real, está acontecendo diante dos nossos olhos. E se todas as coisas aqui na Terra estão acontecendo conforme o Apocalipse, por que a volta de Cristo não aconteceria? Se Cristo já veio, como algumas pessoas de algumas religiões até pregam, que Cristo já veio, já morreu e ressuscitou, por que ele não voltaria se está escrito na palavra? Tudo está escrito na palavra de Deus. Então, numa data como essa, que eu não iria fazer esse conteúdo hoje, dia 31, eu não ia fazer, algumas religiões comemoram essa data, mas essa data não deve ser comemorada só num dia da semana, do mês. É uma data que deve ser comemorada todos os dias, dentro do nosso coração. A volta de Cristo, o retorno de Cristo, a morte de Cristo, não deve só ser lembrado em um momento religioso, mas deve ser lembrado todos os dias dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, em uma data como essa, falando sobre Cristo, e quem sabe alguma dessas pessoas sejam dessa religião, quem sabe estava indo até para algum culto, alguma coisa dessa religião, rejeitando a palavra. Você percebe a pessoa rejeitando a palavra. E eu fico imaginando essas pessoas chegando na eternidade, sendo condenadas, e Deus mostrando o quanto elas rejeitaram a palavra de Deus e sofreram a consequência da própria rejeição da palavra de Deus, como acontece em manejo de dog. Várias fatalidades que acontecem dentro da humanização, do antimanejo, e as pessoas não mudam, não se convertem em relação a manejo de dog. Como os acontecimentos naturais de fatalidades apocalípticas acontecem e ainda as pessoas rejeitam, não se arrependem, não se convertem em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Então, aproveitando essa situação que eu fui inspirado para falar, não lembre de Cristo somente em datas religiosas, mas lembre de Cristo todos os dias. Lembre de Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma todos os dias, até o dia da eternidade. Se você lembrar, praticando, porque quem recebe a palavra é aquele que obedece. Não é aquele que fala de lábios somente, mas aquele que lembra de Cristo com suas atitudes. Se você lembrar de Cristo como único Senhor da sua alma todos os dias, praticando o manejo da salvação da alma todos os dias, quando chegar na eternidade, você vai colher a salvação da sua alma. Porque ela começa aqui e ela continua na eternidade para sempre. Com Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Como a rejeição também. A pessoa que rejeitou Cristo como único Senhor e Salvador da alma aqui, que também vai continuar para toda a eternidade. E a escolha é toda sua, se você vai passar a sua eternidade com Deus ou sem Deus. Com Deus, tem que se arrepender e se converter dos pecados e das iniquidades, confiando no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. Agora, se você quer passar a sua eternidade sem Deus, você vai rejeitar Cristo aqui. Quem rejeita Cristo aqui, Deus vai rejeitar ele lá. Quem aceita Cristo aqui como único Senhor e Salvador da alma, Deus vai o receber lá. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Humanamente falando, Abraão foi fundador de nossa nação judaica.
quais foram as experiências dele com respeito à questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar, mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou os seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou o seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons aos seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe de sua vista. Sim, quanta alegria para aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas somente confiam em Cristo? Bem, quis dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, respondam a esta. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu ou antes que ele passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo e bom a seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem ser salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos então que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é este rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina somente pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedeceu às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmo então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé como presente, de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos, e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus,
embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por esta bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Agora, essa declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para benefício de Abraão, ela foi também para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos nas promessas de Deus que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 25.